que Deus te colocou nesse lugar para servir a Ele em total fidelidade. Quando você olha aqui junto comigo na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no Lucas, eu quero simplificar, mas eu quero que você entenda esta causa. Olha o meu chamado aqui. Maravilha. Lucas 9, versículo 23. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Olha o chamado, irmão. Esse é um chamado que você atendeu, que eu atendi. Jesus, quando Ele nos chama para seguir a Ele, você imagina a situação dos mártires, nossos queridos irmãos que andaram com Jesus, que pelejaram com Jesus, naquela batalha espiritual, irmão. Veja o que sobrou para eles. É interessante, irmão, que Deus e a sua promessa ela não falha. Nós ouvimos um testemunho aqui. Mas a maior promessa de Deus é que nós negamos a nós mesmos, que isso é uma preparação para estar batalhando. Negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é como você dissesse assim, vamos dizer assim, a era da graça. Negar-se a si mesmo é se decretar: eu sou soldado e estou pronto para lutar. Maravilha. Porque quando você nega a si mesmo, você já é um soldado de Jesus. Quando o Espírito Santo te enche, Ele te dá um armamento na tua mão. Maravilha. E esse armamento, irmãos, ele tem várias espécies de ferramentas junto com ele. Tem várias espécies de ferramentas junto com ele. E quando o Senhor te chama para lutar, Ele não te chama para ficar prostrado, Ele te chama você para ajudar, Ele chama você para batalhar, que nem no caso hoje, que a luta é espiritual. Venha orar, vai evangelizar, vai visitar, vai aconselhar, vai ser obediente ao pastor, vai estar envolvido, irmão, nessa peleja, nessa batalha, que nos dias que estamos vivendo, os dias são difíceis, e Deus tem propósito com soldados encorajados por Ele. Glória a Deus. A questão de Gideão, veja o que aconteceu. Se apresentou um monte de gente, 42 mil homens, não é isso? 32 mil homens. Se apresentaram, irmãos. Aí o Senhor fala assim: olha, tem muita gente aí. Tem muita gente. Presta bem atenção, crente. Aí o Senhor fala assim: olha, você só abre a boca e diga assim: diga aos covardes que volte. Maravilha. Você está entendendo, irmão? Porque você atendeu o chamado de Deus, você já está no chamado. Você entendeu o que o Espírito Santo põe na sua vida, você está armado. Maravilha. Mas ainda pode ser chamado de covarde, mesmo sendo encorajado? Sim. Lógico que pode. Olha bem para a Bíblia, você veja bem que Judas Iscariote, irmãos, ele teve um chamado, ele teve uma escolha, ele recebeu os armamentos, mas fechou o teu coração, se acovardou. Aleluia. Se acovardou, irmão, e voltou para trás. Ao contrário do céu, é um outro lugar que o nome é feio, e ele voltou para trás. Mas nós que estamos aqui, o Senhor quer nos fazer, nós sentimos encorajados para estar nesta batalha. A batalha hoje é esta. A igreja do Senhor, irmãos, muitas das vezes nós temos que enxergar como um grande gigante que tem uma forma de estar adormecido, mas o Espírito Santo quer nos dar visão de longo alcance para nos encorajar e continuarmos a batalha que começou lá na igreja primitiva. Você tem um campo de batalha, irmão, para estar batalhando. Você não foi chamado para estar prostrado, você foi chamado para lutar. Maravilha. Nós fomos chamados para lutar, irmãos. E aqui é interessante que Gideão fala para aqueles homens: os covardes voltam para trás. Aí ele ficou um percentual, Deus deu uma olhada e falou assim: ainda tem muita gente. Tem muita gente ainda. Mas se você olhar aqui nessa passagem, entre texto e contexto, essa passagem de Gideão, você vai encontrar que a adversidade, ela foi observada, e era um número como quanto areia na praia, tanto em homens e camelos. Era uma luta
multidão, uma formiga de gente. E o Senhor fala assim, não, você vai lutar com eles como se fosse um homem. Maravilha. Olha bem, irmãos. Aí Gideão obedece o que Deus tinha falado, porque nós, irmãos, para entender que estamos na batalha, nós temos que entender melindrosamente a voz de Deus. Sabe por quê? Porque muitos de nós paramos na batalha, irmão. Aí você evangelizava, não evangeliza mais. Visitava, não visita mais. Cantava no grupo, não canta mais. Você era participante do trabalho evangelístico na rua, não é mais. Sabe como que se chama isso, irmão? Isso se chama, desculpa a expressão, covardia. Isso se chama covardia. Mas nesta noite, irmãos, o Espírito Santo quer te encorajar. Fazer você entender que nesse texto de Gideão, aqui nessa batalha contra os midianitas, trazendo para da graça, é a igreja contra o mundo. O mundo está aí, as suas astúcias. E nós precisamos, irmãos, nos encorajar. Voltar ao primeiro amor é entender o chamado. É colocar a vestimenta, ou entender que a vestimenta já está em nós e sairmos a campo, porque estamos unidos com o Senhor. Nada pode nos impedir. Aleluia. E aí, irmãos, entenda bem. Aí o Senhor fala assim, agora nós vamos fazer uma experiência, vamos ver se eles estão preparados. Mas dissemos isso, não tem como correr disso. Vamos ver se eles estão preparados. Aí o Senhor dá um segredo para Gideão, olha. Agora, não é hora de estar sem vigilância, agora é hora de vigilante. O que quer dizer? Olha bem a palavra oração. Nós falamos da outra vez, só para rememorizar os irmãos. Oração. É orar e ter ação. Tem gente que sofre porque na hora de ação está orando. E tem gente que sofre também porque na hora de orar vai agir. Está entendendo, irmão? Oração. Tem uma ação nisso. E aí os irmãos, aquele povo que Gideão levou até o rio para beber água, eles começaram, aqueles que debruçavam para beber água, não ia servir para batalha. Batalha, você tem alguns soldados aqui, batalha é lugar de estar atento com a coisa, né? E nós espiritualmente, nós temos que estar atento, irmão. Você tem que ter discernimento das coisas. Tem coisas que não precisa nem o pastor falar para você. Você teve percepção, comece a agir. É verdade, irmão. Não pode esperar só para o pastor. Aquele povo tinha que estar preparado, porque não era para esperar só para o Gideão. A hora do ataque, Deus ia usar a boca de Gideão. Mas primeiro eles estavam provados para saber se eles tinham agilidade para ir a campo de batalha. Você que o Espírito Santo te encheu, você já está preparado para batalhar. É só ir a campo. Maravilha! Aí aqueles que debruçaram para beber água, se o inimigo vem, a expressão minha aqui, desculpa, pau nele. Ué, está com a cara dentro d'água? Não é verdade? É o crente que não vigia, irmão. Crente que não vigia, eu vou trazer um pouco para o nosso pensamento. Crente que não vigia, irmão, ele fala o que quer. Não está nem pensando o que vai falar. Vendo ele pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria para poder falar. Não, ele fala o que ele acha. E vindo na cabeça dele, ele... Você entra num problema tão sério, não serve esse crente para batalhar. Esse crente não serve para batalhar por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. É para ir visitar, é para ir aconselhar, é para dar uma palavra de ânimo, para o crente fortalecer e estar caminhando novamente. É trazer para uma escola dominical. Então o crente que fala muito, ele não serve para isso. Está entendendo? O crente que enfia, está despercebido, não vai servir para isso. Porque ele vai falar o que ele tem na bola dele, tem na cabeça dele. Mas o vigilante servia. Vigilante seria aqueles que bebessem como um cão. Não já percebeu como é que é o cachorro, irmão? O cachorro é ligeiro, irmão. Não é verdade? Quem já está com o pé de cachorro aí? Levanta a mão. Muitas das vezes está com muita pedra para acertar uma, não é assim? Enfim, está com um punhado para acertar uma, né? É assim ou não é? É ou não é? É atacador de pedra. Não é assim? É verdade, irmão. Está com um punhado para acertar uma. O cachorro é ligeiro, irmão. Só de perceber que você não gosta dele, ele já puta. Não é verdade? Então imagina, os que serviam para a batalha seria aqueles que estivessem ali como um cão. Olhando se o inimigo não ia vir. Então você fala, separa esse daí que esse daí serve. Maravilha. Você está entendendo, irmão?
Ser chamado, maravilha. Já é importante ser chamado. Entende isso, entenda isso. Ser chamado é importante ser chamado. Para fazer qualquer coisa na casa de Deus. Ainda que seja para fazer a faxina. Faxina aqui na casa de Deus. Mas você tem que ser vigilante. Porque o inimigo tem desejo de te fuzilar. O inimigo ele não dorme, irmão. Ele tem desejo de te fuzilar. E para ir no campo de batalha, você não. A pessoa não varrer na igreja. Que lugar difícil também. Varrer na igreja aqui, pega a vassoura para levar o lixo lá. Deixa a porta aberta, vai levar o lixo lá embaixo. Aí passa o mói aí, leva as caixas fora. Não é verdade? Quando o pastor chega aqui, está desarmado o negócio. Isso é comparação, pode sorrir, irmão. Mas que Deus está falando ao nosso coração, está. É para sorrir mesmo. Crente não é batalha. Mas tem que estar alegre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse é o lugar do conselho de Deus, da alegria de Deus, do discernimento que Deus te der, irmão. Comece a pensar nisto. Maravilha. Então, o próprio Gideão, irmãos, ele vai para a peleja. Aí ele ganha a peleja. Presta atenção numa coisa. Não deixou de continuar pelejando. Mas agora tem que ter também a sensibilidade de um coração simples diante de Deus. Veja bem, nunca deixe, ainda que você seja um crente chamado, escolhido, provado e já está na batalha, nunca deixe nenhum tipo de orgulho entrar no teu coração. Continue na simplicidade de Deus. O que faz a autenticidade do cristão, de um obreiro, irmão, é ele ser sempre simples. A Bíblia dá alguns retratos dizendo: conserve a simplicidade que há em ti. E ele conservou, porque depois dessa peleja ganha, ele foi chamado. Aleluia. Dá uma observativa. Mais para frente, ele é chamado para fazer um governo. Maravilha. Ele e seus filhos. E Gideão faz uma recusa. Não sei se você pode entender essa recusa. Olha aqui. Entenda bem o fim dessa questão hoje. Pense que você esteja envolvido nas coisas que Deus te chamou para se envolver. Não troque. Não troque, irmãos. Ah, mas sou pastor. Já pensou eu, deputado federal, ganhando narfa, guerra, depois de tantas pelejas, tantas batalhas, trocar o ministério que Deus deu, rejeitar as vitórias que Deus já tinha conquistado para aceitar um governo. Não, ele rejeitou. Ele continuou sendo pelejador, mas ele rejeitou. Ele rejeitou. Foi chamado ele e seus filhos para governar. Ele falou: não. Ele rejeitou. Só que eu quero trazer para nós um pensamento. Isso aqui é um pensamento que fica para nós. Você que foi chamado para fazer as coisas de Deus, quem sabe já lhe apareceu uma outra oferta para deixar de triunfar esta jornada, para fazendo aquilo que agrada a Deus, talvez para um outro êxito. Nós temos hoje algumas dificuldades com os músicos da igreja, irmão, que o mundo, papa eles, leva ele para o Raul Gil, põe fama nele, daqui a um pouco ele some da igreja. Nós temos isso no nosso meio. Então você tem que ter percepção disso. Se você foi chamado para pelejar, continue pelejando. É interessante, irmão, que Deus tem tempo para todas as coisas. Mas uma das coisas ricas que Gideão teve, que nós também precisamos observar como pelejadores, como batalhadores, é que quando ele chega na sua velhice, antes de falecer, maravilha. Aí a Bíblia registra assim, faleceu Gideão, filho de Joás, é o capítulo 8, versículo 32. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Maravilha. Em boa velhice. Você imaginou um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Hoje você está em nova, de prontidão para atender o chamado de Deus. Eu falei isso para o nosso jovem. Aproveita, irmão. O maior investimento da nossa vida nas mãos de Deus. Esse é o maior investimento. Se Deus te der alguma coisa socialmente para você crescer, não é pecado não você crescer. Mas coloque sempre Deus em primeiro lugar. E o propósito que Ele te deu nunca deixe sair do teu coração.
Porque tem que entender isso, irmão. Deus pode fazer de uma moça dessa, de um moço desse, um grande empresário em Taubaté, riquíssimo, milionário, em Taubaté, no Brasil, em São Paulo, no exterior, e tem muitos bens, e tem muita fama. Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Desde quando a parte você entenda que você é dele, que você tem um chamado para fazer algo para ele, e que você, a primeira coisa que tem que fazer é conquistar o mundo para que conheçam Deus, dono do ouro e dono da prata. E é ele que faz essas coisas, irmão. E aqui ele chega na sua velhice. Preste bem atenção, se você fizer isso, se eu fizer isso, se o nosso querido pastor e os obreiros fizer isso, quando nós chega a nossa velhice, vou imitar aqui para os irmãos, não sei como eu vou ficar velho, mas vou tentar aqui. Uma comparação, né? Imagina permanecer na presença de Deus, como guerreiro de Deus, chegar na sua velhice. Já pensou, irmão? Sim, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O ímpio vem ter com você. Jesus te ama. Te abençoa. Você nunca vai mudar o chamado que Deus tem na sua vida. As moças, os moços, porque hoje vocês são jovens, eu também fui jovem. Mas chega a velhice, Deus confirma e nunca faz você esquecer o chamado. Nós temos que ser, sim, testificador das bênçãos de Deus, irmão. E nunca se esquecer do propósito que Deus tem posto no nosso coração. Eu não sei se aqui tem profetas de Deus, que Deus chamou desde lá do ventre da mãe. Mas quem sabe você está aí calado. Deus quer fazer com que você abra a boca e verdadeiramente seja um boca de Deus. Eu não sei se aqui tem pastores que tem chamado de Deus, mas Deus quer que você abra a tua boca e seja boca de Deus. Mas antes de você ser boca de Deus, sinta a prova de Deus. Não desista do propósito. Seja um beijador, seja um lutador. Porque quando você chegar na velhice, ainda que Deus espere que chegue lá, para Deus concluir o chamado, para combater que os covardes, os teus inimigos, sejam derrotados como ele fez com Sansão. Deus não esquece do compromisso que ele tem com você. A Bíblia dá vários exemplos disso, irmão. Deus não esquece do compromisso que ele tem conosco. Um exemplo. Eu fui, irmão. Infelizmente eu fui traficante, fui assaltante. Perdi minha juventude no erro, na jaula. E eu tive um cara por um tempo bom, para tomar uma lição. Filho de crente. Filho de crente. Crente bom, irmão Inácio e irmão Lázaro, meus pais. E eu, sem Jesus, um capeta no bairro. Mas eu quero que você entenda isso. Deus tinha uma promessa. Nós não estamos aqui porque somos bons, não. Pense bem você nisso. Promessa de Deus é uma coisa séria. Por isso que nós não devemos ficar prometendo nada para ninguém se Deus não mandar prometer. Porque a promessa de Deus, às vezes, está na sua vida, pode ser ao contrário do que eu vou falar. Sabe disso? Às vezes Deus te chamou para um propósito, e se eu me tomar por emocionado, não prestar atenção no que Deus quer falar, eu posso fazer uma promessa para você que Deus não fez. E se você estiver emocionado também, você pode aceitar a minha promessa e se esquecer da promessa de Deus. Isso pode acontecer, irmãos. Os dias que estamos vivendo, nós temos que prestar atenção nesse tipo de correção. Até então nosso pastor está aqui, mas é uma realidade. Temos que saber até para quem damos o púlpito da nossa igreja, o microfone da nossa igreja, irmão. Porque muitas das vezes tem que haver algumas retaliações. Porque às vezes Deus tem um propósito na sua vida, e alguém vem aqui emocionado, cheio de bênção, dando bênção que Deus não mandou, e você fica friccionado e se perde no compromisso que Deus tem com você. Mas Deus vai cobrar desses tais. É bom você entender o chamado que nós temos na sua vida. Esses dias sem de proporção, alguém transforma o evangelho, muda a palavra, entra num curso emocional, de ética social lá de fora, apresentando solução que Deus não mandou ser solucionado, resolução que Deus não mandou resolver. E a pessoa muitas vezes sai daqui da igreja, vai ficar moribundo, se joga na nossa agenda, mas Deus tinha um chamado para a necessidade. É que você que aqui está nesta noite, seja um crente autêntico, entenda o chamado de Deus, se deleite na palavra pelo Espírito Santo, para que você não seja enganado.
cafezinho, sentando. Só para você entender uma coisa, no ano de 82, eu cometi uma situação criminosa. Quem conhece São Paulo aí? Conhece a Lapa? Eu assaltei um bicheiro na Lapa, atrás do batalhão da PM. Como se aqui fosse o bicheiro, aqui atrás fosse o batalhão da PM. Ai que audácia, irmão! Que um adversário vai se fazer? E fui preso. Em 82, a rota matou mais gente em São Paulo do que a meningite. E eu fui levado no Caripau para ser matado. Eu tenho 3 filhos homens, olha bem. Grava com você. Quando Deus te chama, o inferno não pode impedir. Mas Deus te dá tempo certo para você entender o chamado de Deus. O Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. Glória de Deus. E o carrasco deixaram eu nu, levaram minhas mãos, amarraram meus pés com fetilho, levaram eu lá na Zona Oeste, depois do Ciageste, entrando para a rodovia dos Bandeirantes, no Caripau, era o Matadouro. Levaram eu lá para me fulminar. Levaram eu para fulminar. Bateram bastante, judiaram bastante de mim. O carrasco colocou uma 45, gatilhou aqui no canto do meu pescoço, pisou um coturno aqui e falou: negrão, dá uma palavra de misericórdia que já era. Meu Deus. Crente, acredite no Deus que te fez promessa. Mas acredite mesmo. Tome por temor a promessa de Deus na sua vida. É Deus, aleluia. Oh, papai querido. Tem gente que descrê. Deus fala com o homem todo atrapalhado lá. Eu não descreio, porque isso aconteceu comigo. Meu Deus. Eu estava lá, irmão, aos pés do carrasco, com a 45 engatilhada ao pé do meu ouvido. Ele com o coturno assim. E eu indo por baixo da viatura. E o tenente Honda, um japonês matador em São Paulo da Rota, estava na frente da viatura. E tinha um descampado verde. E lá em cima passava a rodovia dos Bandeirantes, onde eles desceram com um triozinho e levaram eu lá para matar. E eu indo por baixo da viatura com o coturno aqui assim, todo ensanguentado, todo machucado. Eu olhei assim naquela grama verde, e havia 3 criancinhas, 3 menininhos, desse tamanhozinho para menor assim, peladinho, vindo do lado da viatura. Maravilha. Deus mostrou isso só para mim e para o comandante. Você vê que era Deus, Deus não mostrou para o carrasco. Ele deveria já ter me matado. Deus não mostrou para o carrasco, mostrou para o comandante e mostrou para mim. E até as 3 crianças vindo, eu só vi, não falei nada. E o comandante lá na frente da viatura falou assim: cessa aí, não fuzila não, porque veio vindo 3 criancinhas. Creia, em nome de Jesus, creia. Deus que te fez promessa. O diabo pode te levar a porta do inferno, mas se você tem promessa de Deus, o céu não é. Ele faz cumprir a sua promessa. E aí, o carrasco se engatilhou, assim, pisou na minha cabeça. Deu uma sorte, negão. Levaram eu. Vou jogar no camburão para levar para o 7º distrito na Lapa, para lavrar o flagrante e me mandar de volta para o penitenciário. Quando ele abriu o camburão, que foi me jogar, eu estava com a vista boa, olhei naquele lugar, não vinha vindo criança, coisa nenhuma. Oh, papai querido. Você sabe o que é isso? O Deus da promessa! E o comandante daquelas guarnição policial falou assim: negrão, você vai voltar para a cadeia, mas você não passa dos 25 anos. Eu estou com 53 anos. Seu avô, os meus netos me amam. E estou aqui pregando a sua palavra. Aleluia. Crente, Oh, Espírito de Deus. acredite. A promessa de Deus é coisa que você tem que guardar como algo preciosíssimo. Meu Deus. Mas veja bem, para finalizar esse testemunho, o homem, até com nós cristãos acontece isso. Deus faz alguma coisa, a irmãzinha,
Vai lá, dá testemunho. Vai dar. A irmãzinha também viu que Deus tem. Vai lá, dá testemunho. Tem bastante gente, dá testemunho lá. Não sai do lugar. E Deus fez. Vai lá, dá testemunho. Vai lá, testemunho. Vai lá, vai. Eu vou falar, vai lá, testemunho. E Deus fez. Irmãos, ainda que seja um copo de água, que Deus te der como providência dele, abra tua boca para a vergonha do inferno e diga: Deus fez. É Ele que faz, irmãos. Aí na incredulidade nós às vezes somos negligentes. Vamos testificar. Eu voltei para a penitenciária do Carandiru. Quando eu estou em casa no Carandiru, aí os irmãos sabem, lugar difícil, e os companheiros entre aspas, e aí, negrão? Linguagem, né? Não, estou de volta aí, é o seguinte, eu tenho o corpo fechado, eu tenho parte do bicho, me levaram lá no deserto e não mataram, estou aqui de volta. Você acredita que tem crente assim, irmão? Que ele acha que ele recebeu graça para os próprios méritos dele? Mas tem que pôr uma marcha ré, que o câmbio esteja cheio de ferrugem, pôr o óleo de Deus lá naquele ferrugem e dá uma marcha ré. Mas antes de dar marcha ré, precisa sofrer, precisa pegar o retrovisor de Deus e olhar para trás para ver se não vai bater no muro, porque o que Deus te prometeu ele está cumprindo. Quando ele promete, ele cumpre. Você que está aqui, o seu filho está talvez lá no cárcere. Se foi Deus que fez promessa, ele será o pregador da igreja. Maravilha, Jesus. Se foi Deus. Se não foi Deus, fique tranquilo que não vai acontecer. Mas se foi Deus, ajude no seu, ajude a esperar, tenha confiança, tem promessa que Deus faz para nossos filhos através de nós, viu? Talvez você é crente de hoje e você pensa assim: ah, meu pai não é, minha mãe não é, minha avó também não é. Por que será que eu estou aqui? É porque Deus é bom. Também, com certeza ele é bom. Mas às vezes o seu tataravô, lá quase 150 anos atrás, era um servo fiel e fez a Deus uma oração: Senhor, as minha quarta, a minha quinta geração, salve, faça dele servo fiel na terra. E Deus honra, irmãos. Deus honra, e o Deus que tem nos honrado, ele decreta para nossas vidas: buscai o dom de discernir as vontades de Deus para a nossa vida. Não seja enganado com promessa de homem. Fica na permanência da promessa de Deus. Como? Olhando pelo espelho, buscando entender: Senhor, o que é para mim? Aqui tem resposta. Senhor, será que é isso mesmo? Aqui tem resposta. Senhor, eu ouvi aquilo. Será que é aquilo mesmo? Fala comigo, dobra o joelho, depois busca a resposta. Eu acredito e tenho certeza que Deus não responderá ao contrário do teu chamado. Meu Deus. Que Deus possa. Irmão, tinha um punhado de referência aqui, ó. Não era nada disso que eu falei que eu ia falar. Aleluia! Mas Deus sabe das necessidades de cada um de nós. Meu Deus. O abençoado pediu que nós orássemos pelos irmãos. Nós vamos orar. Enquanto o abençoadinho louva a Deus, como é campanha, respeitamos o sistema da campanha, o filho do irmão Carlos vai louvar a Deus. E se você tem certeza que Deus falou ao teu coração, se você não tem, não venha, irmão. Não venha, tenha certeza. Se não vir ninguém aqui, eu fico contente de Deus também. Mas se Deus verdadeiramente falou ao teu coração, toma uma posição, venha até a frente, nós vamos orar por você, para que Deus te encoraje, para você atender o chamado de Deus na tua vida. Amém?